Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Podem se sentar. Não fechem suas Bíblias, por favor. Um rei que fica à frente do seu povo durante 52 anos deixa muitas marcas. Mamãe contava no tempo dela que um presidente da República chamado Getúlio Vargas ficou muitos anos à frente do Brasil, ora democraticamente, ora através de uma ditadura. Então havia até uma música que dizia assim nas repartições públicas: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Isto é, passava 4 anos, era o mesmo, passava 4, era o mesmo, passava 4, era o mesmo. O rei Uzias foi um rei que ficou 52 anos à frente do seu país. Diz a Bíblia que enquanto o profeta e o sacerdote Zacarias estavam vivos, enquanto havia gente de Deus a orientá-lo, ele fez um bom trabalho. E é claro, todos nós que nos colocamos a fazer alguma coisa na nossa vida, se colocarmos isto de acordo com a vontade de Deus, fazemos um bom trabalho. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, a minha igreja, o meu trabalho, a minha música, o meu ministério, a minha profissão, os meus estudos, a minha família nas mãos do Senhor, tudo vai bem. Mas Uzias, em determinado ponto da sua vida, ficou orgulhoso de si próprio. Ele achou que era alguém. Ele achou que estava acima dos valores que havia aprendido com os seus mestres da palavra de Deus. E quando ele fez isto, ele caiu em contradição e adoeceu gravemente. Tornou-se leproso. E o leproso naqueles dias era afastado do convívio, de forma que os últimos dias do rei Uzias foram horrorosos. E ele veio a falecer. Um país com uma liderança que ora estava na presença de Deus, depois decaiu, adoeceu, enfraqueceu-se e agora morre, causa uma grande comoção, uma grande tristeza. E Isaías está exatamente nesta circunstância, triste por ver o seu país agora sem o seu velho rei, sem a sua velha liderança, e sabendo que tudo aconteceu por culpa do próprio rei. E quando ele fez isto, diz a Bíblia, ele teve uma visão de Deus. Nós não perdemos um rei, não perdemos um presidente, não perdemos uma grande direção, mas eu estou vendo uns X nos bancos,
que mostram bem a época que estamos vivendo ou de onde estamos saindo. É a época desta terrível pandemia que travou o planeta inteiro. Os irmãos certamente ficaram sem cultos durante uma época. Os irmãos certamente ficaram com restrições pessoais. E ainda estamos com restrições, porque estão todos mascarados. E eu só não estou porque estou aqui a pregar distante dos irmãos, mas depois estarei também. Não é um tempo agradável, não é um tempo feliz. Não fomos feitos para usar isto na cara. Fomos feitos para a liberdade, fomos feitos para o abraço, fomos feitos para a saudação. E uma igreja tem que ser viva e de comunhão pessoal, não virtual. A virtualidade da igreja é uma ferramenta necessária, mas tem que ser absolutamente temporária. Porque muitas igrejas, amanhã, quando esta pandemia terminar, terão que repensar a sua vida virtual, uma vez que muitas pessoas abandonam a fé ou se tornam tão dependentes da tecnologia que é muito mais fácil para elas serem cristãs em casa do que comprometidas na casa do Senhor. Isso é uma falácia, porque a palavra de Deus sempre foi de que o Senhor Jesus, Ele tem um rebanho comunitário, um rebanho que se ajunta, um rebanho que reparte, um rebanho que dá e que recebe, e não um rebanho disperso de pessoas que seguem carreira solo. Na hora da tristeza, Isaías teve uma visão de Deus. E na hora desta pandemia, a Igreja Batista de Barbosa também deve ter uma visão de Deus. 92 anos. 8 anos antes da fundação dela, estava a cidade, o país e o mundo saindo de outra pandemia. Foi a primeira, universal. Muita gente morreu nesta região, muita gente morreu. Uma gripe terrível que ceifou a vida de milhares de pessoas, mas isso estava sepultado na história. E a igreja, o povo que se reunia aqui em Havaiandava, Penápolis, tiveram uma visão de Deus para começar na Vila Barbosa um trabalho do Senhor para pregar o Evangelho. As crises nos dão oportunidades para crescer. As crises abrem o nosso entendimento para avançarmos, não para retrocedermos. As crises devem nos levar a ter uma visão de Deus, e não uma visão do homem. Não procurar ferramentas humanas, não militâncias humanas, mas procurar na presença de Deus as soluções dele. O que Isaías viu? Viu uma nuvem? Viu um cometa? Viu uma estrela? Não, veja o que ele viu. Diz assim, verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu Deus bem alto, bem sublime e bem entronizado. A Igreja Batista de Barbosa precisa contemplar o seu Deus outra vez. E quem é o seu Deus? O Deus banalizado da mídia, que se apresenta como alguém que pede licença para entrar, como uma pessoa que se adapta às sociedades. Aquilo que era pecado hoje não é mais, aquilo que era bom hoje não é mais. Um Deus que não julga, não. O Deus da Bíblia, e o único verdadeiro, é um Deus que é soberano, é um Deus que reina, e é um Deus que é alto, é um Deus que é santo. E se Ele é alto, é santo e é sublime, é porque eu estou olhando de baixo para cima, ou seja, eu não sou. E uma boa igreja entende
que não é digna do Deus que tem. Uma boa igreja entende que se está contada entre aqueles que são salvos, é por graça e por misericórdia do Senhor, e não por mérito próprio. Uma verdadeira igreja olha para Deus e diz: Senhor, como Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa, motivada pela bênção do Senhor, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Esta é a sensação de dizer: Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, porque as nossas melhores obras não passam de um trapo de imundícia, não passam de um pano sujo com restos humanos. É assim que uma verdadeira igreja olha para o seu Deus. Um Deus banalizado, um Deus que não é reverenciado, um Deus que não é amado, um Deus que não é temido, não é Deus para a igreja de Barbosa. Pode ser Deus para muitos movimentos evangélicos dos dias de hoje, onde Deus é usado como massa de manobras para ganhar dinheiro, onde Deus é usado como massa de manobras para fazer políticos, onde Deus é usado como massa de manobras para mover todo um povo num propósito mercantilista. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que não é movido por mim. Eu não sou a razão do meu Deus. O meu Deus é a razão de eu existir. Ele me criou. Ele é meu Senhor. Ele é a razão da minha vida. Então Isaías teve essa visão grandiosa. Um Deus grande, poderoso, único, maravilhoso, majestoso, sublime, altíssimo. Quanto mais uma igreja adora a Deus na beleza da sua santidade, mais respeito ela tem com Ele, de forma mais séria ela leva a sua vida cristã. Ela não usa o nome de Deus em vão. Ela não milita com as armas do mundo. Os seus filhos, os seus membros são pessoas de caráter ilibado e de vida reta, porque eles temem a Deus, eles seguem a palavra do Senhor. E quando Isaías viu isto, ele viu mais coisas. Verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Serafins são uma espécie de seres angelicais que não temos uma base para dizer qual era o seu formato definitivo. Aqui, por exemplo, eles são seres parecidos com seres humanos, com 3 pares de asas. Em Ezequiel eles parecem um disco voador, uma bola que entra na outra e outra que entra na outra. Então não dá para dizer direitinho com relação ao formato. O que nós sabemos são seres angelicais de uma classe poderosíssima e que fica tão junta de Deus, tão próxima de Deus, que o próprio Satanás um dia foi uma espécie de querubim próximo dos serafins que foram criados só para adorar a Deus, como que se estes seres imensos, querubins, serafins, poderosos no Senhor, parte deles, os serafins, prestavam louvores, os querubins enalteciam o Senhor. São seres especiais, grandiosos, e por mais especiais que fossem, e por mais perto do Senhor que estivessem, não ousavam tratá-lo com desrespeito. Quanto mais próxima uma igreja está do Senhor, mais ela teme e treme do poder da palavra dele, mais valor ela dá para o que está escrito, mais em prática ela coloca os ensinamentos do Senhor. Sabe o que esses serafins faziam com essas asas que tinham?
Um par delas cobria o quê? Veja o que está escrito aí. Um par dessas asas cobria o quê? Reverência. Eu não tenho direito de olhar a Deus como meu igual. Quando Moisés chegou diante do Senhor, lá na sarça que ardia e não queimava, ele queria ver aquele fenômeno. O que Deus falou para ele da sarça? Tira as tuas alparcas dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Essa igreja tem 92 anos e eu quero me lembrar como eram os cultos há 70 anos aqui. Para entrar na casa do Senhor, certamente havia uma grande reverência. Não se conversava na capela. Não se circulava socialmente na capela nos atos do culto. Muita gente provavelmente chegava e dobrava os joelhos na presença do Senhor. Este lugar aqui era considerado como o assim diz o Senhor. Esta reverência que deveria nos caracterizar, deveria ir também para a nossa casa. Quando fechada a porta do nosso quarto, dobrássemos os joelhos diante do Senhor e o buscássemos em oração. Sob o pretexto de que Ele é o nosso Pai, então a gente pode tratar. E aí, paizão, qual é? Tudo legal? Na verdade, Jesus, que era o filhão, jamais tratou o seu Pai assim. Muito pelo contrário. Ele nos ensinou a tratar o Pai dele. Como é que ele diz que nós deveríamos nos dirigir ao Pai dele? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha a importância da reverência. Por isso, meu irmão, quando você for ler a Bíblia, quando você for orar, quando você for falar das coisas de Deus, tenha reverência, tenha respeito, respeita as coisas do Senhor, respeita a casa do Senhor, respeita a hora do culto, respeita a hora da pregação, respeita a hora da oração. É algo que tem que vir de dentro de nós. É algo que tem que aparecer na mesa da refeição em nossa casa, quando agradecemos pela comida. É algo que deve aparecer em nós quando estamos no nosso trabalho e damos testemunho da nossa fé. É a maneira com que trazemos até a casa do Senhor o exemplar da Bíblia Sagrada. Reverência. Falar das coisas de Deus tem que ser com reverência. Segunda coisa, eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu o quê? Os pés. Para que servem os pés, meus irmãos? Andar e dar sustento. É com os pés que eu me firmo e fico de pé. E é também com os pés que eu vou onde tenho que ir. Oh, quão belos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés dos crentes devem saber por onde andam. Por onde estou andando? Quais são os meus caminhos? Quais são os rumos que eu estou levando? O crente age com responsabilidade, até no agir, até no andar, até no ficar de pé. O crente teme a Deus. Ele pergunta a Deus: qual é o teu plano para a minha vida? O que o Senhor quer para mim com relação aos estudos? O que o Senhor deseja para mim com relação ao ministério na casa do Senhor? O que o Senhor deseja para mim com relação à escolha do meu cônjuge? De que maneira o Senhor deseja que eu desenvolva as minhas amizades? Até nas suas publicações de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de YouTube, o crente pergunta: Senhor, qual é a tua vontade naquilo que eu faço? Reverência no fazer. O crente está sendo observado 24 horas. E nós estamos sendo observados não nas coisas boas que fazemos, mas para que achem alguma coisa ruim para acusar-nos e dizer: está vendo? Se diz cristão e age desse jeito.
como por exemplo a nossa conduta financeira. Quantos de nós damos mau testemunho quando nos tornamos devedores contumazes? Compramos e não pagamos. Compramos e deixamos a dívida caducar. Compramos e deixamos de pagar até que alguém venha à porta cobrar. Quando a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. São nos detalhes que nós mostramos a nossa fé. Um par de asas cobriu o rosto, outro par cobriu os pés, e as outras duas voava. O crente verdadeiro da Igreja Batista de Barbosa deve voar. Será, pastor, que precisamos pegar um avião e dar uma volta? Não. Nós podemos voar nas asas da fé. Nós podemos voar enquanto temos comunhão, enquanto vivemos pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Eu sei que muitos de nós, terminando o culto, vão consultar o seu canal predileto na internet para ver o que disseram. Vão ver a opinião de fulano, beltrano, sobre o assunto que mais lhe atraia. Mas o assunto que mais deveria nos atrair é buscar a presença de Deus com consagração, até que Ele nos fale, até que Ele nos toque, até que Ele nos encha, até que Ele transborde em nós e nos faça sentir o seu grande e maravilhoso amor. Quando nós estamos mergulhados na graça de Deus, nós voamos em oração. Nós oramos pelos amigos, oramos pelos inimigos, oramos pelos que estão em poder, oramos por aqueles que não têm Jesus como Salvador, oramos pelos familiares, oramos por nós. A oração é um prazer, que nós voamos, nós andamos pela fé. E quem anda pela fé não anda apenas, ele voa. E Deus responde orações. Eu sou prova evidente de que Deus responde orações. Eu deveria estar morto aos 17 anos, com um problema letal. Já contei aqui, alguns anos atrás. E hoje eu experimento a graça do meu Deus, quando apresento diante do Senhor os meus pedidos. E o Senhor, de forma maravilhosa, atende com a sua misericórdia. E você pode experimentar as mesmas bênçãos, se você, como membro da igreja que completa 92 anos, também tiver uma visão de Deus, alto, elevado, sublime e santo, e você, pecador arrependido, transformado, feito servo do Senhor, e ter a mesma característica destes serafins, que com duas asas tinham reverência diante do Senhor. Duas asas tinham reverência no que faziam, onde caminhavam e como se sustentavam, e com duas asas voavam em oração, em louvores e na presença do Senhor. Eu espero, queridos irmãos, que esta seja a sua realidade e seja a minha também, para a glória e para o louvor do Senhor. Que o nome dele seja exaltado.